Bom, mais uma vez, então, bom dia para todo mundo. Bem-vindas, senhoras, senhores. É uma satisfação enorme estarmos juntos novamente, depois de um apagão. Antes de mais nada, primeiro me apresentar algumas pessoas que eu não conheço. Meu nome é Mário Garcia, eu sou o diretor da Exagro, junto com o Cássio e junto com a equipe toda da Exagro. Eu estou aqui representando um time de trabalho que depois eu vou mostrar um pouco desse time para vocês. Antes de dar início, eu gostaria de agradecer o patrocínio na Cota Ouro aí, da Minerva Foods e da Tecnobif. Muito obrigado. Muito obrigado na Cota Prata aí, o Confinamento Monte Alegre, a EcoPower e a Germinari. E na Cota Bronze, muito obrigado ao pessoal da The Reus, da Grasp, da Fibro, Silva Feed, Vacinar e Zimpro. Sem vocês, nós não conseguiríamos fazer esse momento na dimensão e com a qualidade e com o conteúdo que a gente planejou trazer para vocês nesses 2 dias. Além disso, gostaria de agradecer também o apoio institucional da PPS. A PPS é a Associação dos Profissionais da Pecuária Sustentável, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, que é o novo nome do GTPS. Essas 2 entidades, a gente caminha juntos há mais de 10 anos, e grande parte do trabalho que vários de vocês tiveram nas fazendas, em termos de balanço de carbono, em termos de sustentabilidade, vem da nossa participação junto com essas pessoas, junto com patrocinadores, junto com pesquisadores, que vêm apoiando esse projeto, e a gente vai falar um pouco sobre a importância dessa questão ambiental para o nosso setor, para os nossos negócios, nesses 2 dias. Eu convido a todos para assistirem um vídeo de abertura, e logo em seguida a gente dá início aos nossos trabalhos. Sejam bem-vindos ao Fórum Agro Mais Ação. Aprimorar o conhecimento de empresários rurais e profissionais do setor sobre gestão, tecnologia e inovação. Esse é o objetivo do Fórum Agro Mais Ação. Você sabe qual é a importância da integração de informações financeiras e econômicas com indicadores agronômicos e zootécnicos na prática? A resposta é simples. Utilizando os dados da sua fazenda para planejar de forma estratégica o que vem pela frente. E isso é uma realidade presente nas fazendas que se destacam no mercado. Agradecemos aos patrocinadores do evento: Cota Ouro, Minerva Foods, MyCarbon, Renove e Tecnobif. Cota Prata, Confinamento Monte Alegre, EcoPower, Germinari. Cota Bronze, The Reus, Grasp, Fibro, Silva Feed, Vacinar e Zimpro. Apoio institucional: a Associação de Olho no Material Escolar, a Associação dos Profissionais da Pecuária Sustentável e Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Apoio de mídia: Revista DBO, Revista Feed and Food, Notícias Agrícolas. Realização: AgroHub, Bioma Investimentos, Exagro e Simbiagro. Bom, dando início aí aos nossos trabalhos, um agradecimento especial pelo período de trabalho, onde nós da Exagro, com a participação da equipe de tecnologia do AgroHub, com o pessoal da Bioma Investimentos, que está aqui conosco, e a Simbiagro, esse time que fez essa construção desses 2 dias de trabalho. Para quem precisar acessar a internet, esse é o login que está disponível aí para todo mundo. O nome da rede aí é Expo Dom Pedro, e login e senha para quem precisar. Quem quiser aí pode tirar uma foto aí, porque depois a gente não vai voltar
nesse ponto. Beleza? Isso aí. Bom, o nosso último fórum aqui, nesse Shopping Dom Pedro, foi em 2017, e nós abrimos aquele fórum de 2017 falando um pouco da Revolução Industrial de 200 anos atrás. E qual era o nosso objetivo quando a gente trouxe esse tema lá em 2017? O objetivo era a gente falar do impacto que foi das mudanças que ocorreram quando a força de trabalho foi, aos poucos, sendo substituída por máquinas, e isso liberou muita mão de obra, e isso causou diversos transtornos para a época, e isso está tudo registrado em 50, 60 anos, são 2 fases da Revolução Industrial. E por que a gente está voltando nesse tema que a gente abriu lá de 2017? Porque em 2017 a gente estava falando das incertezas, a gente estava falando das dúvidas, de como que a gente estava lidando hoje, 200 anos depois, de uma outra revolução, a revolução da tecnologia, a revolução da informação e a revolução, e isso sobe o nível de complexidade de todos os negócios. E essa foi a razão da gente trazer um pouco, relembrando o que a gente tinha conversado lá em 2017, porque aquela sensação que a gente fica sempre assim, bom, a gente está passando esse momento de turbulência agora, mas isso logo, logo passa. E o que a gente está vendo é que não está passando, está aumentando. E isso gera uma série de dúvidas, e o nosso objetivo, nesses 2 dias de trabalho, nós não vamos conseguir trazer respostas, até mesmo porque nós não as temos. O que a gente vai tentar trazer é um modo de pensar, uma ampliação das possibilidades e, juntos, a gente traçar alguns caminhos. Com relação, quando a gente pensa assim, nos desafios do presente, e muitas vezes a gente tem aquela tentação assim, bom, mas como que vai ser o próximo cenário? Não, vamos preocupar com agora. A questão é que a gente já não tem essa opção mais. Por quê? Porque quando a primeira coisa que eu preciso saber, para poder saber o que eu vou fazer amanhã, é quais são os cenários futuros. Mas por que a gente precisa disso, Mário? A gente precisa saber desses cenários futuros porque é uma série de investimentos, uma série de processos a serem inseridos dentro das fazendas, dentro dos nossos negócios, elas vão levar tempo. Então, eu não posso iniciar um projeto sem saber qual é a minha visão de longo prazo, porque pode ser que eu não tenha nem tempo de usufruir do que foi construído. Pode ser que eu não tenha tempo de diluir o custo do investimento. Pode ser que a coisa não caminhe conforme esperado. Então, pensar nos cenários futuros e a gente traçar algumas possibilidades, esses foram os nossos objetivos. Para quem já deu uma olhada aí na grade, nesses 2 dias de trabalho, vocês viram várias pessoas. E o objetivo é trazer, além de uma visão mais ampliada, com pessoas com diferentes habilidades e vivências históricas, trazer também algumas histórias de fazendas, e com isso nós esperamos que isso possa inspirar vocês a por onde começar, como que a gente vai fazer os próximos movimentos, e que isso sirva de uma inspiração para os nossos próximos passos. Essa pergunta, aqui eu estou trazendo uma alusão ao professor Vicente Falcone, que, por que não produzimos mais? E o professor Falcone, ele é enfático nesse aspecto. A gente não produz mais porque a gente não sabe produzir mais, porque se a gente soubesse, a gente estava produzindo mais. Ah, não, mas eu sei como que produz, sim. A minha equipe é que não está sintonizada com o que eu tinha planejado, com o que eu tinha levado adiante. Bom, a gente continua sem saber como integrar a equipe num processo de mudança, implantar e transformar isso em resultado. Por qualquer ótica que a gente olhe, as coisas voltam e a gente precisa rever em que momento estamos. No ano passado, em 2022, nós fizemos um giro pelos estados e nos reunimos com os clientes.
essas reuniões do ano passado, a gente dividia, em cada uma dessas reuniões, a gente dividia as pessoas presentes em 6, 7, 8 grupos, de 5, 6, 8 pessoas, e em todos os grupos, nós fizemos isso durante 3 meses, a gente dava 3 perguntas para as pessoas debaterem nas mesas. A primeira era: quais foram os maiores desafios que foram enfrentados nos últimos anos? A segunda pergunta era: em que aspecto você viu que você se diferenciou e teve sucesso? E a terceira pergunta era: quais os desafios que vocês esperam para os próximos anos? E tivemos uma série de insights. Quem participou desses eventos recebeu um PDF depois com um compilado de tudo que foi discutido. Se alguém tiver interesse nisso, isso está disponível também. Mas uma questão nos chamou a atenção. Em 100% das mesas, apareceu a dúvida como lidar com a gestão de pessoas. Em 100% dos trabalhos, esse foi o maior desafio que as pessoas levantaram. E, justamente, atrás disso, foi que vocês viram, e a maioria de vocês aqui participou, as equipes de vocês, muito obrigado antecipadamente. Nós colocamos uma pesquisa no ar há 2 meses atrás, e aproximadamente 900 pessoas responderam essas pesquisas. E a gente vai trazer um pouco dessa pesquisa, desses resultados, e trazer um pouco sobre a questão de gestão de pessoas, para ver como que a gente consegue inserir isso com os nossos planos técnicos, com os nossos planejamentos, com os nossos objetivos. E aí, isso para nos ajudar, como que a gente vai lidar nesse mundo de incertezas em relação a tecnologias, em relação a investimentos, tempo necessário, em relação aos aprendizados, em relação a sistemas de produção, cada vez ampliam mais as nossas possibilidades em termos de arranjos produtivos e tecnologias ligadas a esses arranjos. Os desafios aumentam a cada dia e a gente vê um volume enorme de mudanças acontecendo. E, diferente do que algumas pessoas se posicionam às vezes, não, eu vou esperar isso estabilizar um pouco para saber como me posicionar. Essa pode ser uma estratégia, mas esse pode ser um risco, porque, diferente um pouco do que a gente imagina, onde o objetivo é chegar no resultado final, o processo da caminhada, o processo da adaptação junto das nossas equipes é que gera o conhecimento e a aderência das nossas equipes no aspecto do continuar aprendendo e como que a gente vai gerir essas pessoas dentro desses objetivos. E é com esse contexto, é com esse pano de fundo, que a gente traz que talvez a nossa maior métrica nesse momento seja aprender mais. Nós vamos precisar continuar aprendendo como que a gente vai ligar diferentes áreas, como que a gente vai ligar os aspectos agronômicos, zootécnicos, econômicos, com pessoas. Estamos todos cientes, todo mundo aqui tem a mesma impressão que a gente tem uma escassez de mão de obra, não só quantitativa, mas também qualitativa, o que nos impõe mais um desafio. Nós é que vamos ter que trabalhar a formação. Nós não temos outra opção. Não adianta eu ficar investindo nas melhores tecnologias, nos melhores equipamentos, se eu não tenho gente que consegue entender esse processo e que consegue entender qual que é a importância de cada pedaço, por menor que seja, no resultado final, que é a consolidação do que a gente faz. E lembrando que aprender mais é diferente de saber mais. Isso é uma diferença sutil, mas que a gente percebe o seguinte: quando eu coloco que eu e a minha equipe, agora a gente já sabe do determinado tema, sobre determinado desafio, se eu sei, basta, está pronto. E essa não é a métrica do que a história, do que a realidade nos apresenta hoje. Uma vez que, a hora que eu sei,
que eu chego à conclusão com a minha equipe, bom, agora sabemos fazer esse processo, e eu fecho o processo de aprendizado, amanhã já está defasado, porque o processo continua, o desafio continua, o mercado está desafiando, e a gente vai ter que superar todas essas dificuldades. E é com esse pano de fundo que a gente vai abrir os nossos trabalhos hoje com a professora Aline Sock. A professora Aline Sock é uma consultora em recursos humanos. Ela e a Clara, que é a sócia dela, elas trabalham conosco há 7 anos. E nesses anos, eu antecipo, inclusive, agradecendo a Aline e em nome da Clara, porque sem elas, possivelmente, a gente não teria conseguido avançar o que a gente tem conseguido avançar nos últimos anos. A Aline, além dela coordenar esse trabalho dessa pesquisa que está no ar, essa pesquisa amanhã, gente, todo mundo vai ter o consolidado dessa pesquisa. A pesquisa continua no ar, então quem quiser depois levar para suas equipes, levar para as fazendas e as perguntas e tudo mais, isso vai ser possível. E a Aline hoje, ela vai fazer primeiro um preâmbulo, uma visão sobre a parte conceitual, e amanhã, no início da tarde, ela traz uns resultados da pesquisa para nos ajudar a consolidar. Agora, na parte da manhã, depois da fala da Aline, a gente vai falar um pouco sobre gestão da produção. Quem vai coordenar esse painel é o Marcelo Pimenta. Depois, na parte da tarde, a gente vai falar sobre tecnologias. Sou eu que vou estar com vocês nesse painel. Amanhã, na parte da manhã, a gente vai falar de sustentabilidade e balanço de carbono, um pouco sobre as possibilidades e potenciais desse mercado aí para frente, em que isso nos afeta, e na parte da tarde a gente vai falar sobre comercialização e mercados. Por trás disso aí tudo, estão as pessoas. Esse é o nosso freio, o nosso pano de fundo que a gente vai precisar trabalhar, se especializar e aprofundar para a gente poder buscar os resultados que almejamos. E por isso que a gente colocou lá que talvez um dos nossos grandes desafios agora é melhorar os nossos processos de aprendizado. Processo de aprendizado, gente, a gente está falando em todos os níveis, desde o operacional, gerencial e estratégico, uma vez que não adianta nem eu fazer o melhor plano se ele não conseguir ser implementado, e não adianta também eu ter uma equipe completamente capacitada, remando para o caminho errado. Então, alinhar as ações, alinhar os desafios são o nosso grande, esse é o nosso grande desafio, é o maior desafio. E aqui eu coloco um pouco da equipe da Exagro, na forma de, eu estou aqui representando um time muito maior, e tudo que a gente vem produzindo junto com vocês e com as equipes de vocês é fruto de integração, de resultado de trabalho entre as pessoas. Então, que tenhamos um excelente fórum, que tenhamos 2 dias de trabalhos intensos. Ao final de cada painel, a gente vai ter uma sessão de perguntas de 40 minutos, 50 minutos, dependendo do tempo que conseguirmos. Então, vão ter umas pessoas de camisa verde, que são as pessoas que vão coletar perguntas por escrito, e a gente vai fazer uma mesa redonda ao final de cada bloco. Um bom dia de trabalho para todos nós. Vamos lá.